Desejamos nesse instante cumprimentar a todos com a doce e gloriosa e poderosa e inefável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura e explanação do discipulado, né? Nós estamos hoje na lição de número 6, a qual será estudado no dia 9 de outubro do ano de 2019, na ADEMB, Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança, situada ali na rua Érico Cipriano Freire, número 180, no bairro Sinara, na cidade dos Lagos, cidade de Boa Esperança. Você que reside na cidade é convidado para estar presencialmente conosco a partir das 19h30. Amém? Vamos lá? Lição de número 6. O título da nossa lição de hoje é O Discípulo e a Fé. O texto bíblico que nós temos como base está compreendido lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o primeiro verso, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós vamos direto para o comentário, Introdução. A melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesta acepção, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e a incredulidade. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento para que a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Essa é só uma premissa daquilo que vai ser tratado ao longo desta lição, Mas a gente já vai pincelando aqui. A melhor explicação acerca de fé está em Hebreus 11, verso 1. E também se faz necessário de todo aquele que se aproxima de Deus, creia na sua existência, creia em Deus e também creia que Ele é o que corresponde, recompensa aqueles que buscam a sua face, a sua presença por meio da fé. Vamos lá? A importância da fé. A fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Leia o livro de Hebreus capítulo 11 como sugestão de leitura. Hebreus 11 nós chamamos e tratamos eles de a galeria dos heróis da fé. Ali você vai encontrar uma lista de homens de Deus e mulheres de Deus que venceram pela fé. E ali você consegue ter um vislumbre do que é realmente fé. Amém? Prosseguindo, eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos das promessas do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Número 2, a gente está tratando ainda sobre a importância da fé. A fé no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que os que do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que, se Deus cumpriu a promessa que tanto os heróis da fé almejavam, mesmo que eles não tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano, até que se consume todas as coisas. Leia Hebreus capítulo 11, verso de número 40.
Os servos de Deus do Antigo Testamento honraram a fé e agora, como uma nuvem de testemunha, Hebreus 12:1, espera que os crentes de hoje também vão cumprir a sua parte. Só a fé os fez triunfar, só a fé lhe fará triunfar. O capítulo 11 do livro de Hebreus, ele é de grande importância para nós e para realçar, para reforçar a ideia da fé. É um livro ao mesmo tempo apologético e explicativo, porque o escritor aos Hebreus ele está dando importância à atualidade de Cristo como Senhor, Salvador, e em contraponto ele está destacando, ele está fazendo uma comparação da superioridade de Cristo em relação à lei, a Moisés e a forma de viver agora. E a forma de viver agora que era apresentada ali no livro de Hebreus, em especial no capítulo 11, era principalmente pela fé. Todos os homens de Deus do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, e nós temos uma grande lista de homens que viveram pela fé. O ideal deles é porque eles não retrocederam. Por quê? Porque eles criam que um dia o Messias se manifestaria, ou seja, Jesus se manifestaria. E muitos deles morreram, mas morreram crendo na promessa. Eu abro um parênteses para dizer que o quão importante é esse discipulado. Esse discipulado ele não esconde que o verdadeiro cristão, aquele que se dispõe a seguir a Cristo, não o anula, não o isenta de situações que possam até mesmo provar a sua fé e possa até mesmo nos levar a sofrimentos por causa da nossa fé. E é muito importante entender isso. Então, os heróis da fé do Antigo Testamento, eles venceram crendo nas promessas de Deus. E olha que interessante, o livro de Hebreus, no primeiro verso, ele diz: nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando o escritor ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, tem muitas pessoas, muitos heróis, muitos homens e mulheres de Deus que são testemunhas de vitória pela fé. É um estímulo para a nossa fé, eu digo, no tempo em que se chama hoje. Só a fé nos fará triunfar em Jesus Cristo. A Bíblia diz: ora, a vitória que vence o mundo é a vossa fé. É a nossa fé que vence o mundo, né? E partindo aí para o número 3, rememorando que nós estamos falando sobre a importância da fé, no número 3 do mesmo tópico de número 1, diz: a fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui pecado. Está no livro de Romanos, capítulo 14, verso 23. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já citamos anteriormente, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. O verso diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que ainda é galardoador daqueles que o buscam. Por que a fé é tão importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Esse sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou-o sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. Ótimo exemplo o autor nos dá aqui, pegando a referência da ocasião em que Jesus, após ter feito milagres, mandou que os discípulos eles fossem mar adentro, e ele durante a madrugada ele veio caminhando sobre as águas. Diz a Bíblia que no primeiro momento em que os discípulos viram Jesus, eles se espantaram e disseram: é um fantasma.
Mas Jesus, que não brinca com o sentimento de ninguém, ele diz: sou eu, não temais. Nós sabemos que dentre todos os discípulos, os que se mais destacavam naquela ocasião, até mesmo pela sua personalidade, esse discípulo era Pedro. E ele, na sua ousadia, ele diz: se é o Senhor mesmo que está vindo sobre as águas, manda eu ir ter com o Senhor. Então Jesus autoriza ele: pode vir. E de repente, Pedro, ele sai do barco e começa a pisar em água, entre aspas, água firme, né? Como se estivesse andando sobre uma rocha. Ele começa a caminhar para os lados de Jesus, mas por permissão até mesmo divina. O que acontece naquele instante? Os ventos, a água, o vento sopra, a água levanta a onda, e quando ele deixou de fitar os olhos em Jesus, de crer, né, que Jesus estava no controle da situação, e ele passou a olhar a onda, o vento, então ele começou a afundar. E naquele instante, Jesus não deixou perecer ali naquelas águas bravias, naquela agitação. Jesus estendeu a sua mão para ele, mas ao mesmo tempo chamou a atenção dele. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Mas, na sequência, Jesus o trouxe para o barco e depois se fez calmaria ao redor. Um ótimo exemplo, dizendo que nós devemos fitar os olhos somente em Jesus. E o que é fitar, olhar somente para Jesus? É olhar para a sua palavra, olhar para as suas promessas, olhar para o seu modelo de vida que nós devemos seguir, olhar para os exemplos de vitórias que Cristo conquistou, né? A exemplo disso, por exemplo, ele venceu a tentação, né? Ele foi testado como homem, venceu como homem, e hoje ele está à destra de Deus, porque morreu, ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por nós. Há uma oração de Cristo sobre as nossas vidas, e por isso que a dúvida é contra a fé, e é por isso que a fé é de suma importância para nós, né? Nós estamos falando ainda sobre a importância da fé. Número 4, o objeto da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O autor dos Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, finaliza: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou a dor, ou a vergonha, e assentando-se à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Então, esse pequeno bloco aqui, ele deixa muito claro para quem devemos olhar, em quem devemos depositar a nossa fé. Quero deixar muito claro que outros textos, como Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus tem ciúmes, né? Ele não aceita que nós canalizemos a nossa fé, seja para pessoas, seja para ídolos, seja para pessoa, para imagens. Ele não aceita. A nossa fé deve ser totalmente canalizada em Jesus Cristo. É por isso que sempre que nós temos a oportunidade de falar para alguém, para orar, nós estimulamos essa pessoa a orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ou seja, focar e canalizar a sua oração em Jesus, que é o mediador único, advogado, mediador único que pode levar o homem até a presença de Deus e atender a sua necessidade segundo a sua boa vontade. A fé não pode estar direcionada para outro foco. Se for o caso, não é a fé legítima, que se sustenta só no Filho de Deus. Por outro lado, não se trata da fé apenas por causa das obras que ele realizou ou pode realizar, mas daquela que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer circunstâncias adversas, se essa for a sua vontade, mas também para você continuar a servi-lo, ainda que seja do agrado de Cristo, que você passe pelo vale da sombra da morte. Neste caso, como disse Paulo, o morrer é ganho e significa o triunfo definitivo da fé. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel a enfrentar a fornalha de fogo ardente. Eles criam
no livramento, mas também criam que aquelas circunstâncias poderiam levá-los à presença de Deus. É tanto que disseram ao rei: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, o verso é o 17 e o 18. A visão de Nabucodonosor veio confirmar essa verdade. Ele viu o quarto homem na fornalha, que não era outro senão o Filho de Deus. Para os amigos de Daniel, então, não fazia diferença. Fora da fornalha tinha a proteção do Senhor. Na fornalha, ele os acompanhava, e se fossem levados para o céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé em Cristo Jesus. O cerne da verdadeira fé é o próprio Cristo. Nós temos aí, dentro desse contexto, exemplos poderosos. O exemplo de Paulo, né, que ele disse com ousadia: olha, para mim morrer é ganho, né? Ou seja, se ele morresse, ele não estaria tendo prejuízo nenhum. Por quê? Porque a fé dele, a convicção dele era tão grande que seria o meio dele estar mais próximo de Deus. E lá no Antigo Testamento mostra-nos 3 homens que o rei fez uma estátua e ordenou que, após tocar os instrumentos musicais, né, as pessoas se prostrassem diante daquela estátua. Porém, os 3 amigos de Daniel, no caso Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusaram-se totalmente. Deram até eles outra oportunidade de se curvarem, mas eles não se curvaram. Por quê? Porque o homem e a mulher, quando conhece a Cristo, ele só se curva diante de Deus. Ele só se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Então eles recusaram, e a sentença foi que eles fossem lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E a resposta deles é poderosa. Quando eles foram indagados sobre isso, eles responderam: nós não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, ou seja, onde eles estavam firmados a sua fé, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ou seja, se Deus não livrar, se ele permitir que morramos, o que acontece? E nós não vamos servir a outros deuses. Ou seja, não é a circunstância que vai fazer com que desviemos a fé do verdadeiro Deus. E eles disseram enfaticamente: não serviremos nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E o que aconteceu? O que aconteceu é que realmente foram lançados dentro da fornalha de fogo. E quando foram lançados ali dentro, entenda bem o que ocorreu. As pessoas que estavam levando elas morreram a caminho, porque tamanho era o calor que eles não suportaram. Mas quando eles entraram ali, apareceu no meio do fogo a figura de um quarto homem que passeava no meio da fornalha. Segundo a linguagem de Nabucodonosor, que não sabia relatar quem era aquele quarto homem, ele não sabia dizer quem era o quarto homem. Então, na linguagem dele, ele falou assim: tem um passeando no meio do fogo, e a semelhança dele é semelhante aos filhos dos deuses. Na verdade, ele não sabia se expressar, porque quem estava dentro daquela fornalha, segundo o conhecimento do estudo que nós fazemos, nós falamos teofania, aparição de Deus. Segundo esse estudo, quem estava na fornalha era a própria presença de Jesus Cristo no meio daqueles 3 homens. Então depois eles foram retirados para fora e não sofreram dano algum, e ainda foram recompensados. E o rei teve que reconhecer que o Deus a qual eles serviam era um Deus grande, poderoso, que preserva a vida, que livra da morte, que domina sobre todas as coisas. Então é um estímulo para a sua fé. Não negue a sua fé em Jesus Cristo. Não desvie a sua fé de Jesus Cristo por qualquer motivo, ou circunstância, ou tentação, ou qualquer oferta dada, né,
pelo mundo e até mesmo por Satanás, né? Vamos lá, nós fechamos agora o tópico de número 1 e vamos iniciar o tópico de número 2, que tem por título As Qualidades da Fé. Vamos lá, fé para a salvação, número 1. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados, a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã mediante o novo nascimento. É como a centelha que dá partida para fazer funcionar o motor de qualquer veículo. Nós chamamos essa fé de fé salvífica. É a fé que, um dia convencidos pelo Espírito Santo, nós passamos a crer que Jesus Cristo é o único meio de purificar o homem, de perdoar o homem através do sangue derramado na cruz do Calvário. Nós intitulamos ela como fé salvífica, fé para a salvação. Como o autor colocou aqui, é a centelha de partida, é o start, é a partir dessa fé para a salvação é que inicia-se a caminhada com Cristo Jesus. Outro tipo de fé, nós estamos falando qualidade de fé. Outra qualidade de fé, a fé vitoriosa. Você vai descobrir que no exercício da fé cristã, a fé varia de intensidade. A Bíblia fala de pouca fé, lá em Mateus 6,30, tanta fé, Mateus 8,10, fé como um grão de mostarda, em Mateus 17,20, homem cheio de fé, Atos 6,5, e sobre a medida de fé, em Romanos 12,6. Isso explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho da sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentada nas promessas do Altíssimo. Nós estamos falando do ponto de número 2 aí, do tópico 2, sobre a fé vitoriosa. Então a fé, ela tem os seus estágios, as suas qualificações, né? E aqui nós estamos falando de uma fé vitoriosa. Então, quanto mais fé for incutida em nosso ser, é claro, à medida que Cristo proporciona e à medida que nós vamos de encontro, mais realizações serão feitas de Deus, do próprio Deus, através e por intermédio da nossa vida. Número 3 do tópico 2, dom da fé. Agora falando da fé como um dom. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se da manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 11. Assunto que você vai estudar mais detalhadamente na lição de número 11. Então, fazendo a síntese, a fé também é um dom. E quando nós falamos de dom, é um dom espiritual, sobrenatural, para que grandes feitos sejam realizados mediante a fé. E aí pode se desdobrar em tantas coisas, em milagre, em providência, em cura, falando sobre o dom da fé. Fazendo aqui uma pequena síntese do tópico de número 2, nós vamos falar aí, né, que os 3 tipos de fé, sendo para a salvação, sendo a fé vitoriosa para caminhar e também a fé como dom. E ao longo da caminhada, né, foi frisado aqui na lição 11, nós vamos pormenorizar aí e falar sobre os dons espirituais. Amém? Prosseguindo o tópico de número 3, os efeitos da fé. O que a fé produz, né? O número 1 do tópico 3 diz: a fé produz salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como crentes é pregar o Evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam os seus pecados, confessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitem como único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem que você, como novo crente, deve levar aos seus amigos. Você precisa sentir a mesma ansiedade do apóstolo Paulo, que afirmou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve constrangê-lo
a proclamar a palavra para produzir fé nos ouvintes para salvação, né? É a base desse pensamento lá no livro de Romanos, capítulo 10, que diz: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando as pessoas estão expostas à verdade da cruz, ao evangelho da cruz do Calvário, à história da cruz do Calvário, então elas passam a conhecer. Então, se ela passa a conhecer, ela passa a ter um contato. E diz mais no livro do capítulo 10 de Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão, né? E é toda uma sequência para alguém conhecer a Cristo. Ela precisa ouvir uma mensagem de Deus na sua vida, né? Nós falamos aí, iniciamos o tópico de número 3, falando dos efeitos da fé. E nós estamos no número 1, fechando 1, a fé produz salvação. E o número 2, a fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Cabem, neste caso, as palavras do salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Essa referência você pode ler, por favor, leia lá no Salmo 46, do verso 2 ao verso 5. Eu sugiro pessoalmente que você leia todo o Salmo, que fala sobre a fé verdadeira, sobre a fé inabalável em Cristo Jesus diante de qualquer circunstância. Isso significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai, o inimigo será vencido para sempre, pois já não poderá intentar nenhum mal contra os salvos. Portanto, isso quer dizer que se você estiver com Cristo, na terra ou no céu, Satanás será sempre perdedor. O importante é manter-se à fé, independentemente das circunstâncias, e crer que Deus está presente e que Ele sustentará independentemente das adversidades. Estando com Cristo, o mal não prevalece, Satanás não prevalece, o inimigo da nossa alma não prevalece, porque Deus está conosco. Número 3, do tópico de número 3, nós estamos realçando aqui nesse tópico, nós estamos realçando os efeitos da fé, né? A fé produz salvação, a fé produz segurança, a fé não vê o fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Quando o apóstolo Paulo afirmava que se considerava fraco, isto servia para ele entender que sem Cristo nada podia fazer. Isso o levou inclusive a receber do Senhor o consolo: a minha graça te basta. O fracasso eventual, quando olhado por esse prisma, é fator de fortalecimento da fé para aprofundar a comunhão com Deus. Paulo, em dado momento, ele se sentiu fraco, mas ele entendia que quando ele estava fraco, ele se mantinha forte. Por quê? Porque como homem, como pessoa, sim, ele se sentia fraco. E a fraqueza e o reconhecimento deve nos levar ao reconhecimento do tamanho da dependência que temos de Deus. E quando nós entendemos que realmente somos limitados, mas que Deus é poderoso, então Ele nos faz forte e a circunstância serve tão somente para nos fazer crescer na fé e para aprofundar, ampliar a nossa comunhão com Deus. E ninguém que entra em uma circunstância, porém usando a fé, e crendo em Jesus Cristo, ele jamais vai sair daquela experiência da mesma maneira a qual ele entrou. Sempre vai haver um crescimento, uma experiência, uma esperança renovada para que ele possa vencer os desafios que ainda estão por vir. Nós estamos falando daquilo que a fé produz. A fé conduz
a vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde: eu creio. Então ficamos aí, fechamos esse discipulado, nós vamos já partir para a conclusão. Então a fé conduz à vitória, né? Frisando novamente um dos versos que a gente citou nesse bloco, nos blocos anteriores, a fé, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não existe pessoa fracassada, não existe uma pessoa derrotada se ela verdadeiramente lança a sua fé em Jesus Cristo. As circunstâncias adversas são somente para testá-la e para aprimorá-las, né? Lembrando aqui de um refrão, de um louvor que diz assim, ó: cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? Se você quiser, busque esse louvor aí, ou se quiser me pedir aí no canal, estarei disponibilizando para você, tá bom? Que Deus abençoe. Então, você aprendeu que a fé é o ponto vital das nossas relações com Deus. Descobriu também que ela se traduz na certeza pessoal que nos é dada por Cristo. Pôde ainda chegar à conclusão que só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e assentada nas promessas do Altíssimo. Percebeu, por último, que o fracasso eventual, quando olhado por prisma da fé, é fator de fortalecimento para aprofundar a comunhão do crente com Deus. A partir de agora, deixe que a fé domine sua vida e torne-se vitorioso, apesar das circunstâncias adversas. Procure fortalecê-la através da oração, leitura da palavra e das experiências de outros servos de Deus que já estão mais amadurecidos na fé. Lembre-se que tanto a sua fé quanto a incredulidade podem contagiar outros que estão à sua volta. Portanto, não se deixe levar pelas dúvidas ou incertezas e não seja, com seus atos e palavras, um pregador de caos que instile a incredulidade nos que o cercam, mas seja isto sim um proclamador da fé verdadeira, dizendo como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Fechamos aí esse bloco de estudo, de leitura e explanação do discipulado, lembrando lição de número 6, e lembrando que você é inscrito no canal, toda semana vai estar recebendo aí uma notificação aí. Amém? E que você venha agora por exercício prático, né? Mantenha firme a sua fé em Deus. Lembrando, só para nós fecharmos, Gálatas capítulo 5, o verso 22, diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, fé. Então, fidelidade, fé, essa fé que vai nos levar para próximo de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele permite que o Espírito mantenha a fé aflorada em nossos corações.